No Choque de Ideias vamos analisar as propostas económicas dos candidatos às presidenciais dos Estados Unidos. Vamos tentar perceber o que as separa e que implicações podem ter para o resto do mundo, incluindo, obviamente, Portugal. Do lado democrata, Kamala Harris quer criar o que chama de economia de oportunidades nos Estados Unidos. Promete cortar impostos para mais de 100 milhões de americanos da classe média e baixa. Ao mesmo tempo, anuncia que pretende taxar mais os mais ricos e também as grandes empresas. Com a inflação e o preço das casas no centro da campanha, Kamala Harris anunciou ainda, entre outras medidas, que pretende construir 3 milhões de casas a preços acessíveis. Já Donald Trump tem insistido na ideia de que irá acabar com a crise da inflação. Não explica como, mas promete cortar pelo menos para metade os preços da energia. Critica as renováveis e garante que voltará a apostar nos combustíveis fósseis e na exploração de petróleo. A nível fiscal, defende uma descida generalizada de impostos, incluindo grandes fortunas e grandes empresas. Promete taxar em 10% a 20% as importações, um valor que pode chegar aos 60% no caso dos produtos chineses. Todos os 50 estados americanos já estão a votar para as presidenciais. No Michigan, teme-se que se possa repetir o que aconteceu em 2020, quando os apoiantes de Donald Trump tentaram impedir a contagem dos votos. Estão abertos 14 centros para votação antecipada em Detroit, mas há quem prefira fazer a sua escolha sem sair do carro, em modo drive-in. Many people that came out and they're going to avoid the long lines. I myself voted early because I want to be sure my vote was in and counted, because the line may still be long. I'm voting day, which we hope. Escolher o ocupante da Casa Branca pode ser a decisão mais importante, mas vota-se também a nível local para eleger, por exemplo, juízes. Local politics is very important. That's where it really matters. The top of the ticket, of course, everybody's concerned about the top of the ticket, but what you do locally is what really matters. And just so happens you're talking to somebody who's running for office. Exercer a democracia na América é cada vez mais um jogo arriscado. Foi aqui, neste centro de congressos na Baixa de Detroit, onde nas presidenciais de 2020 foram verificados tumultos. Contavam-se os 170 mil votos de um círculo eleitoral maioritariamente afro-americano e favorável aos democratas. Os apoiantes de Donald Trump tentaram travar essa contagem. A votação antecipada em Detroit e em todo o estado do Michigan acontece até 3 de novembro. As assembleias fecham dia 4 e reabrem a 5 de novembro, terça-feira, o verdadeiro dia da eleição. Pedro Gonçalo Ribeiro e João Ricardo de Vasconcelos, RTP Detroit, Michigan. Vamos então ao Choque de Ideias, hoje com os economistas Susana Peralta e Pedro Brinca. Bem-vindos. Susana Peralta, em termos económicos, o protecionismo de Trump, com a imposição de tarifas às importações, pode ser a maior ameaça ao crescimento global? Eu acho que, bom, em primeiro lugar, é importante perceber que Joe Biden não retirou as tarifas que Trump impôs relativamente à China no primeiro mandato de Trump e que Kamala Harris não fala de diminuir tarifas. Agora, é verdade que o Trump tem estado a fazer anúncios verdadeiramente faraónicos de tarifas, não só relativamente à China, como relativamente às importações da União Europeia, que são sem precedentes na história recente da economia mundial. Agora, também é preciso percebermos que uma das principais consequências económicas de uma eleição de Trump é a enorme incerteza que ela encerra, porque o Trump é uma pessoa muito errática e até agora não é muito claro o que é que ele quer fazer. Isto dito, se ele implementar as tarifas que ele diz que vai implementar, julgo que é 30% na China não, 60% na China e 30% na União Europeia. 10% a 20% no resto das importações. É isso. Portanto, 60% na China, sim, eu tinha visto. E 100 a 200 sobre os carros do México. Obviamente estamos a falar de travões gigantescos ao comércio internacional, de consequências muito imprevisíveis, porque verdadeiramente nós não conhecemos este tipo de tarifas na história económica recente. Estamos a falar, obviamente, de custos gigantescos para os consumidores americanos, mas claro que, sendo os Estados Unidos um dos grandes blocos da economia mundial, se houver esse travão
às compras de bens importados, tanto da China como, na parte se calhar mais nos interessa, da Europa, isso vai obviamente ter consequências económicas nos restantes, designadamente no Bloco Económico Chinês e no Bloco Económico da União Europeia. Pedro Brinca, pode ser esta a grande ameaça em termos globais do que se conhece dos programas económicos dos dois candidatos? Eu acho que, em primeiro lugar, apesar disto serem ideias completamente fora um bocadinho mesmo do que o que tem sido o discurso normal e a tendência normal dos principais blocos económicos de começarem a virar um bocado para dentro. O programa Draghi, ou o estudo Draghi, começa a alertar para a necessidade da Europa começar a desenvolver um mercado interno e deixar de estar tão dependente do comércio externo para crescer. Os Estados Unidos também têm uma estratégia claramente de substituição das importações, até por uma questão de soberania tecnológica. A China também já começa a fazer muita substituição de importações que fazia de economias mais desenvolvidas e de bens de elevada densidade tecnológica. Por isso, esta viragem para dentro que nós estamos a ver, até por alguns traumas que ficaram da pandemia e da excessiva dependência à luz daquilo que é uma pandemia, das relações comerciais internacionais para manter serviços básicos e para manter o abastecimento de bens e serviços às populações e depois até o impacto na inflação que teve. Por isso, dentro dessa tendência, obviamente que estas tarifas são hipérboles, não é? Quando estamos a falar de impostos de 100% a 200% sobre carros que venham do México, ou sobre qualquer empresa, como a John Deere, por exemplo, que fabrica tratores e que planeia sair dos Estados Unidos e ir para o México fabricá-los, ameaçar essas empresas com tarifas de 100% a 200%, claramente é uma coisa sem precedentes. Não obstante, é bom lembrar que apesar na forma, estamos a falar de duas personagens radicalmente diferentes, na perspectiva meramente política, estamos a falar de duas personagens que representam ameaças às instituições que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Kamala Harris é uma pro-business democrat de um estado da Califórnia, alguém que tem um historial de votar ao centro, que tem feito um esforço grande para ser mais apelativa à franja mais, não diria radical, mas mais afastada do centro, mais esquerdista dos democratas, não tanto na parte económica, mas sobretudo na parte mais das guerras culturais. Bom, peço desculpa, mas os direitos das mulheres os direitos reprodutivos das mulheres não são necessariamente uma guerra cultural. Não estou a falar disso sequer, nem estou a falar disso, estou a falar do wokeismo, estou a falar dessas coisas, não é? Aliás, no caso dos direitos reprodutivos, é muito impulsionado por J.D. Vance, que é o vice-presidente, ou o candidato a vice-presidente do Trump, que é uma personagem que depois pudermos falar um bocadinho, acho que também merece alguma atenção. Ele é claramente claramente contra a interrupção da gravidez antes das 15 semanas, e por ele se calhar até mais tarde. E noutros direitos fundamentais, ou de outros direitos humanos que podemos falar, na questão do casamento homossexual, etc., tem uma visão bastante conservadora. Não obstante as diferenças que existem no plano político, é bom lembrar uma coisa que a Susana também já começou aqui a descobrir um bocadinho, que é Kamala Harris não é muito diferente do Trump do primeiro mandato. Se não vejamos, na imigração, Kamala Harris tem provavelmente planos dos mais conservadores da história dos Estados Unidos para a política de imigração. Nós estamos a falar de suspender pedidos de asilo se o número de imigrantes ilegais ceder determinado threshold. Na questão das tarifas, que a Susana também já falou, Kamala Harris, pelo que fez durante a administração Biden, e aquilo que planeia fazer é manter a maior parte das tarifas que estão neste momento em vigor e que foram introduzidas no primeiro mandato de Trump. Na questão da energia, apoia o fracking, que foi uma questão fraturante na altura de Obama contra McCain, o petróleo de xisto, que tem um conjunto de externalidades negativas em termos ambientais. Foi uma questão muito divisiva, agora estou a usar estrangeirismos, muito divisiva entre McCain e Obama na eleição de 2008. Mas que Kamala Harris é completamente a favor do fracking. Tem dito que é a favor. Os Estados Unidos foram, na administração Biden-Harris, tornaram-se o maior exportador mundial de gás natural e de petróleo. E o que é impressionante é que nós estamos a falar de Trump, que é alguém que perdeu o voto popular em 2016, apesar de ter ganho no colégio eleitoral, cujo mandato, no primeiro mandato, teve uma derrota histórica
nas eleições intercalares em 2018, os republicanos. Estamos a falar de alguém que perdeu a eleição de 2020 e mesmo apesar de... E de 22. E em 22 os candidatos apoiados por Trump foram maioritariamente derrotados. E em 24 vai perder o voto popular também, apesar de eu achar que tem uma probabilidade enormíssima de ganhar as eleições, mas já iremos a isso talvez mais para a frente no programa. Mesmo assim, tem a influência que tem na direção de política americana, porque Kamala Harris... Há aqui um ponto que tem marcado a campanha de Donald Trump e muitos analistas dão-lhe essa alguma vantagem que ele possa ter decorrente precisamente da questão económica. E há aqui um ponto que é uma dúvida clara. Trump diz que a economia americana está uma desgraça. Os soundbites que ouvimos do povo na América, nos Estados Unidos, queixa-se, sobretudo, dos preços, queixa-se da inflação. Como é que está, afinal, de forma factual, a economia americana? Então, a economia americana está bastante bem, está bastante melhor do que a economia europeia. Agora, teve, de facto, um período inflacionista muito agressivo, muito concentrado nos bens essenciais, por isso, sobretudo na comida, na energia, e isso faz com que, isso é até um fenómeno que nós conhecemos na economia, que é a loss aversion, chama-se assim, a aversão às perdas da economia comportamental, que tem a ver com o seguinte: as pessoas valorizam muito mais as perdas do que os ganhos. E, portanto, o que é a inflação? A inflação é uma diminuição generalizada do poder de compra, muito concentrada nas pessoas de mais baixos rendimentos, que são aquelas cujo orçamento é gasto em maior percentagem nestes bens essenciais, que foram também aqueles que tiveram maior inflação. Quando a inflação estanca, os preços não voltam atrás. Portanto, as pessoas continuam a sentir-se mais pobres, apesar de ter havido, obviamente, aumentos do poder de compra real, mas esses aumentos do poder de compra real também não estão distribuídos equitativamente ao longo da distribuição do rendimento. E depois, com este fenómeno da aversão às perdas, isso quer dizer que as pessoas, de facto, sobrevalorizam as perdas. É um fenómeno psicológico comum, não tem nada a ver... Há aqui mais uma percepção, há mais uma percepção de descontentamento do que propriamente factos reais que levem a que haja um sentimento generalizado. Parece haver, de perda de facto, uma certa entre a população desconexão entre a percepção do estado da economia e o que os números mostram acerca do estado da economia americana. Mas, quer dizer, isso traduz um sentimento de mal-estar que é real, porque as pessoas, de facto, passaram por períodos de grande dificuldade quando a inflação estava a 2 dígitos nos Estados Unidos. Deixa-me também dizer que, obviamente, que depois o Donald Trump vem agitar papões, como, por exemplo, o papão da imigração, não é? Os imigrantes que vêm, por um lado, roubar empregos, por outro lado, roubar casas, vêm roubar casas, vêm roubar empregos e vêm retirar também transferências sociais, não é? Portanto, vêm... Apesar de alguns serem boas pessoas. Raros. E, portanto, há aqui um cocktail, enfim, explosivo que pode, de facto... Bem, e a eleição está empatada, não é? Nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a uma semana. Também partilho desta opinião que há uma percepção quase errada, a expressão é minha, da realidade da economia americana entre os eleitores. Um dos maiores problemas políticos é sempre a distinguir correlação de causalidade. E o que as pessoas se lembram é que quando Trump saiu do poder, no mandato de Trump, os bottom 25, ou seja, as 25% das pessoas mais pobres, tiveram um crescimento real dos salários do que os 25% mais ricos. Claro que há aqui problemas de medição, porque não se mede a riqueza dos ativos financeiros. A valorização dos ativos financeiros. Estamos a falar rendimentos apenas. Mas há essa ideia. A inflação extremamente baixa. A pandemia e a inflação, não é uma pandemia, mas a inflação pandémica aparece sobretudo a partir de 2021-22. Também devido aos gastos do Trump. Exatamente. Começou a mandar cheques. Perto de 20%. Foi o Trump que enviou, mas isso as pessoas não sabem, não é? Exatamente. A inflação vem atrasada. O que eles experienciaram foi uma inflação histórica da administração Biden e a consequente perda de poder de compra, que do ponto de vista de que é a contagem de cabeças, obviamente afeta muito mais a cauda da distribuição, que tem mais massa, onde as pessoas têm menos dinheiro. Exatamente por causa daquilo que a Susana estava a falar. Porque os bens que subiram mais são bens essenciais, energia, alimentação, habitação, etc., que tem um peso muito maior nos orçamentos dessas famílias com menos recursos. Por isso, existe essa percepção que pode ser desmontada e que não tem nada a ver com a administração Biden, tem a ver com outros fatores. Aliás, alguns deles até têm a ver precisamente com decisões de Donald Trump, que, por ser ano de eleições de 2020, não é? É bom lembrar isto, 2020 era ano de eleições,
E juntou-se a fome à vontade de comer. Havia uma predisposição institucional em todo o mundo, face aos sucessos que as instituições tiveram na crise da dívida soberana em 2012, de uma sobrecrença do Estado a intervir na economia. Certo ou errado, depois podemos discutir isso noutro contexto, mas o que é certo é que havia essa confiança institucional e que levou a este ativismo que se viu na Europa, viu-se nos Estados Unidos, e depois a somar a isso. Muito mais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram muito mais generosos do que a generalidade dos países da Europa a mandar cheques indiscriminados, não é? As pessoas que perderam o emprego tiveram uma taxa de reposição de 130% do ordenado. Ganhavam mais depois de serem despedidas do que antes, não é? Por isso é claramente... E Kamala Harris estará a falhar no discurso nesta área económica? Quer dizer, a Kamala Harris tem estado ali a navegar uma linha muito ténue entre não querer completamente desassociar-se da herança de Joe Biden, até porque, enfim, Joe Biden há 4 anos atrás, por esta altura, tinha vários pontos de percentuais de vantagem sobre Biden, sobre Trump, julgo que cerca de 10, enfim, depois isto... Sondagem nos Estados Unidos é um bicho muito esquisito, não vamos agora estar aqui a discuti-los. Portanto, há de facto, Joe Biden ela não quer distanciar-se completamente, até porque isso também a expõe a ataques, como é óbvio, porque ela, apesar de tudo, era a número 2 de Joe Biden, mas por outro lado ela de facto quer assinalar, era ainda, exatamente, quer assinalar que vai fazer coisas diferentes. Portanto, ela tem enfatizado muito, obviamente os direitos reprodutivos e outras questões, não tem enfatizado muito, curiosamente, a questão de ser mulher, não é? Isso tem sido mais o vice-presidente dela que tem andado a comunicar, mas depois fala muito da questão das casas, de diminuir a regulação para procurar aumentar a oferta de casas, para resolver a crise das casas, e depois o que ela tem é uma série de políticas. Ela é até mais conservadora nos impostos ela é pro-business, como disse o Pedro, portanto ela é mais conservadora nos impostos sobre as empresas do que o Biden era no início do seu mandato, ou das intenções do Biden no início do seu mandato. Tem uma série de propostas de expansão, designadamente do Child Tax Credit, que é um crédito fiscal às famílias com crianças que, no fundo, pretende diminuir a pobreza infantil e, portanto, ela vai navegando aqui. Agora, ela nunca fala de inflação, não é? Pelo menos que eu reparo, porque isso é, obviamente, é difícil explicar, não é? Porque, obviamente, que há uma forma de explicar, atenção, que a inflação não foi culpa da nossa política, mas isso é tão difícil de explicar com o pouco tempo que eles têm para dizer soundbites, que simplesmente Kamala Harris não fala de inflação. Eu queria só trazer aqui mais um elemento que eu acho que é muito importante para a nossa conversa. Se for breve, é breve, não, e que eu acho que tem impacto na economia internacional, que é o endividamento dos Estados Unidos. E o Pedro é obviamente mais competente do que eu para falar sobre isso, mas os Estados Unidos estão a ficar com um problema de endividamento. Esse tema, e desse ponto de vista até devo dizer, é algo que nos devia deixar orgulhosos, que é um tema tão importante e tão omnipresente na política portuguesa, na política dos Estados Unidos. Ninguém fala dele, é o elefante na sala. E os impactos no déficit, as estimativas centrais aqui, que eu tenho aqui centrais no sentido em que, como há muita incerteza relativamente às políticas, há estimativas por cima e estimativas por baixo. Mas aquela estimativa central, mais ou menos, de números razoáveis de aumento da dívida de 2026 a 2035, digamos, projetando todas as políticas de cortes de impostos, sobretudo do lado do Trump, e de despesa de ambos os candidatos, essas políticas, dizia eu, trazem, portanto, a dívida dos Estados Unidos, no caso da Kamala, sobe a 4 bilhões à portuguesa, ou seja, com 12 zeros de dívida até 2035, e no caso do Trump, e isto é a estimativa, estou a dizer, conservadora, 7,75 bilhões à portuguesa. Para meter isto em perspectiva, é 133% do PIB para a Kamala e 142% para o Trump. Agora imagina o que é isto nos mercados financeiros internacionais, porque alguém tem que lhes emprestar este dinheiro. E há aí outro problema. E este é um dos focos problema, Pedro? Este é um problema porque o chinês está a perder a paciência. A paciência do chinês, que tem mantido basicamente os mercados de dívida inundados de poupanças chinesas, tem diminuído brutalmente a procura de dívida no Ocidente. Portanto, Ao mesmo tempo que os principais analistas apontam que há aqui uma subida da taxa de juros natural, que eu não vou explicar o que é, mas é uma taxa de juros tipo de longo prazo. O que significa que os encargos da dívida vão aumentar. É bom lembrar que sim, toda a gente não está a deixar isto do lado da conversa e do lado da discussão, mas há uma altura todos os anos em que se lembram disto, que é 31 de dezembro. Em que, nominalmente, ou seja, a legislação americana mete um teto em dólares para a dívida.
como a dívida aumenta todos os anos é preciso haver uma votação no Senado para autorizar, o e já tem acontecido imenso, e se houver aqui uma divisão entre ter Senado de uma cor, a Casa dos Representativos noutra cor e depois o Presidente outra vez noutra cor, aquilo vai ser uma macacada para depois, chegamos ali a janeiro, o Estado Federal para, durante alguns meses, até eles se entenderem. Neste quadro de dívida, Trump quer baixar impostos para as grandes empresas e grandes fortunas, Kamala quer taxar mais as grandes fortunas e as grandes empresas. Do ponto de vista económico, o que é mais racional? Pronto, aqui pode haver algum frisson. Estás a ver se queres aqui algum debate, não é? Porque nós estamos muito de acordo. Muito pouco tempo, Pronto, mas peço-vos brevidade. Não, é assim, vamos lá ver. Quando nós falamos da subida dos impostos da Kamala vai subir impostos para quem ganha mais de $400 mil. Está um bocadinho distante daquilo que é a nossa realidade, mesmo ajustando para o poder de compra, não é? Quando estamos a falar de aumentar a taxa liberatória, vai aumentá-la para o valor que está atualmente em Portugal, mas só para pessoas que ganham mais de €1 milhão ou dólares. Sim. Quer aumentar o IRC, não é? Não, estou a falar de taxa liberatória. O IRC Sim, também. eu sei, mas também quero aumentar o IRC. Mas eles não têm derrama estadual. Não tem. Mas aí também estávamos dois de acordo, Pedro. Depois vai ser difícil. Do ponto de vista dos níveis, estamos a falar de mundos completamente à parte. Eu gostava só de dizer duas palavrinhas rápidas sobre as probabilidades das eleições, não é? Nós estamos aqui a falar das votações nos Estados Unidos, as previsões, etc. Isto, essencialmente, nós temos 7 estados nos Estados Unidos onde esta batalha se vai travar, e só há 2 cenários principais para a vitória de cada um deles. No caso de Trump, no caso de Kamala, ela tem que ganhar os estados dos Grandes Lagos, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, para chegar aos 270 votos no colégio eleitoral e poder ganhar. Para Trump ganhar, tem que recuperar a Arizona e a Geórgia, que perdeu na última eleição com o Biden, e ir buscar um destes 3 estados da Kamala, que eu falei antes. O que é importante aqui? É que neste momento o Trump está à frente... dentro da margem de erro. Claro, mas em termos das estimativas pontuais, está à frente na Pensilvânia, está à frente no Wisconsin, está à frente na Geórgia, está à frente no Arizona. Por isso, a probabilidade de Trump ganhar estas eleições, mesmo perdendo o voto popular, foi o que aconteceu em 2016, é muito alta e pode ser aqui um impacto geopolítico e geoeconómico global significativo. Não diria tanto na economia, porque não acho que será tanto por aí, mas claramente na degradação das instituições e na degradação do que são as alianças ocidentais contra alguns focos de autoritarismo político que existe noutras geografias. Um minuto, Susana. Não, os cortes fiscais de Trump no seu primeiro mandato são uma das razões para os Estados Unidos estar com a dívida que está. Portanto, aquilo deixa buracos nas contas. Ou seja, não há magia para estas diminuições de impostos sobre as pessoas mais ricas e sobre as empresas maiores. Isso o que leva é a diminuições da receita que depois colocam em risco a sustentabilidade das contas públicas. Portanto, tem, obviamente, depois efeitos distributivos. No caso do Trump, obviamente, é um presidente que sempre esteve ao serviço dos mais ricos e que continua a estar... Curiosamente, o rendimento dos 25% mais ricos cresceu menos que o rendimento dos 25% mais pobres em rendimento. Em percentagem. Sim. Em percentagem, sim, não em valores absolutos. Sim, porque o rendimento dos mais pobres também estava... Temos concluído, Susana? Vinha de valores mesmo muito baixos, não é? Portanto, é fácil, é um bocadinho de reversão para a média. Mas, portanto, é evidente que este plano do Trump é, do ponto de vista económico, muito mais kamikaze do que o da Kamala, isso parece-me evidente. E não é por acaso que ele tem projeções da dívida que são cerca do dobro das da Kamala, tanto no seu limite superior, enfim, naquela previsão mais conservadora, como depois no limite inferior. Susana Peralta, Pedro Brinca, mais uma vez, obrigado. Hoje agradeço à Susana Peralta que substituiu aqui o Ricardo Paes Mendes, habitual comentador. Por hoje é tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e em formato podcast nas plataformas digitais. Na próxima terça-feira não haverá Tudo a Economia, precisamente porque vamos ter uma emissão especial aqui na RTP para acompanhar as eleições nos Estados Unidos. Tenha uma excelente semana.